na homatan, nós sentimos na rua, povo Timor-Leste em sofrimento, na esperança bamures no dar católico. Hamutuk, amo bispo Dom Martino, amo bispo Dom Alberto, no bispo Dom Basílio, se for na fatin kibit lalehan no mundo, nian batimoron hutu-hutu, hori construir no desenvolve vida povo na nação Timor-Leste. No dar católico, no dar político, bancada Partido Democrático mos na fatin orgulho a sua santidade Papa Francisco, nebe hakaman an hori hakat mai Timor-Leste, no hamutuk malu ho Timoran hutu-hutu i harai dili. Molak hakutu sua santidade ni misaun humanidade i hamundu idane, tamba idane. Honian no laran tomak, quadro no militantes Partido Democrático hato agradecimento wain ba sua santidade Papa Francisco nebe hatona mensagem murak ia capital dili hodi haklaken lialos no justiça dame no domi ba itahutu nudar católico nudar timoruano hodi halo libertação humanidade atu muris digno nudar cristão no nudar criatura maromak nian. Ami quadro militantes Partido Democrático no povo Timor-Leste tomak, rolaram toda no susar, hatode tona ba sua santidade Papa Francisco. Boa viagem, adeus, adeus para sempre. Obrigado. Muito obrigado. De seguida, dou a palavra à bancada da Fretilin. Obrigado e boa tarde. Baita outro. Senhora Presidente do Parlamento Nacional, Senhor Primeiro-Ministro do Nono Governo Constitucional e Senhores Vice-Primeiro-Ministro, distintos deputados, digníssimos membros do Governo, representantes do Corpo Diplomático, fiéis cristãos e povo de Timor-Leste, excelências, a bancada parlamentar da Fretilin manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da sua santidade o Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica e uma das vozes mais influentes do nosso tempo na defesa da dignidade humana, da paz e da justiça social. O Papa Francisco será para sempre lembrado como um pastor dos pobres, um defensor incansável dos marginalizados e um construtor de pontes entre povos, culturas e religiões. Ao longo do seu pontificado, deixou um legado de palavras e ações firmes em prol da igualdade, da justiça, do cuidado com a criação e da fraternidade universal. A sua visita apostólica a Timor-Leste, em setembro de 2024, ficará gravada na memória coletiva do nosso povo como um momento de renovação espiritual e de apelo profundo à coesão social e à construção de uma nação mais justa e fraterna. Na sua homilia celebrada em Dili, o Papa Francisco afirmou: Timor-Leste é um povo de fé e de esperança. Convido-vos a permanecer firmes no vosso compromisso com a justiça, com a igualdade de oportunidades para todos, com o respeito pela dignidade de cada pessoa e com o perdão que cura as feridas do passado. Também, durante o seu encontro com as autoridades timorenses, o Santo Padre destacou: uma sociedade verdadeiramente livre é aquela onde cada mulher, cada homem, cada criança pode viver com dignidade, onde ninguém é excluído pela pobreza, pela violência ou pela discriminação. Essas palavras ressoam hoje com particular força e urgência, recordando-nos que a verdadeira fé cristã se traduz em ações concretas de amor, inclusão e serviço aos mais necessitados. A bancada parlamentar da Fretilin reconhece no Papa Francisco um exemplo de liderança moral e espiritual, guiado por princípios que transcendem credos religiosos e que nos unem
unem na missão comum de promover a fraternidade humana. A sua encíclica Fratelli Tutti, um apelo à amizade social e à solidariedade global, permanece como um farol para todos os que lutam por um mundo mais justo, fraterno e pacífico. Neste momento de luto e de reflexão, endereçamos as nossas condolências ao Vaticano, à Igreja Católica em Timor-Leste e a todos os fiéis timorenses que, com gratidão e emoção, recordam o carinho, a humildade e a coragem profética do Papa Francisco. Descansa em paz, Papa Francisco. A sua mensagem continuará a inspirar a jornada do nosso povo em defesa da justiça social, da dignidade humana e da paz. Tenho dito. Muito obrigado. De seguida, darei a palavra à bancada do Conto. Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente do Parlamento Nacional, componente da mesa e a todos os distintos deputadas e deputados que nós, a bancada Conto, respeita. Senhor Primeiro-Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, os membros do 9º Governo Constitucional que a bancada respeita. Saúdo a todos os embaixadores acreditados em Timor-Leste. Saúdo a todos os instrumentos políticos em Timor-Leste. Saúdo o povo amado Timor-Leste, especialmente os que estão a sintonizar as minhas palavras dentro dessa Casa Magna, as nossas saudações fraternais. Foi com enorme consternação e profundo pesar de todo o mundo, inclua a República Democrática de Timor-Leste, recebemos a notícia por via médias ou nas redes sociais, especialmente Média Vatican News, que descreve sobre o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. O Papa Francisco foi um líder espiritual de inestimável impacto para a humildade, defensor incansável dos mais vulneráveis e promotor da paz, da justiça e da fraternidade entre os povos. O mundo, mais uma vez, perdeu um modelo que tinha um grande compromisso com a humildade, a fraternidade e a paz. A visita de Sua Santidade, Papa, a Timor-Leste no ano passado, transmitiu uma mensagem profunda, não só aos católicos romanos, mas aos cidadãos de todo o povo de Timor-Leste. A mensagem de simplicidade, pluralismo, apoio aos pobres e preocupação pelos outros de Sua Santidade Papa Francisco será um exemplo para todos nós. Assim, a bancada do Conto dentro desta Casa Magna, em nome do Partido Kumane Kaburas Unidade Nacional Timoruan, expressamos que sua alma descanse em paz eterna. De Timor-Leste, rezemos o terço a Santo Padre Papa Francisco e confiamos que Ele está no céu, juntos das santas, santos e anjos do Senhor. Junto Santo Padre Papa Francisco, rogai por nós que ainda estamos nesta peregrinação. Descanse em paz. Amém. Tenho dito e obrigado. Muito obrigado. De seguida, dou a palavra à bancada do PLP. Presidente do Parlamento Nacional, excelentíssimo senhor Primeiro-Ministro do 9º Governo Constitucional e elenco governamental, ilustres deputados, representantes do corpo diplomático, prezados convidados, amado povo de Timor-Leste, muito boa tarde a todos.
É com profunda tristeza e um coração pesado que hoje me levanto em nome do Partido da Libertação Popular para esta sessão extraordinária do plenário. Reunimos-nos aqui não só como representantes do nosso povo, mas também como famílias enlutadas, unidos na dor pela perda de uma figura espiritual mundial, um farol de esperança, incansável defensor da paz e da justiça, cuja vida e ensinamentos transformaram e inspiraram milhões. Sua Santidade, o Papa Francisco. Sua Santidade foi muito mais do que o líder da Igreja Católica. Foi uma verdadeira bússola moral para o mundo. Por meio da sua humildade, compaixão e compromisso inabalável com os marginalizados e os mais pobres, o Papa Francisco demonstrou-nos o poder da fé em ação, ensinando-nos que a verdadeira liderança reside no serviço e que a medida de uma sociedade se reflete na forma como trata os seus membros mais vulneráveis. Para nós, em Timor-Leste, uma nação profundamente enraizada na fé e na resiliência, a visita de Sua Santidade, ocorrida de 9 a 11 de setembro de 2024, gravou nas nossas almas um momento de enorme significado espiritual. A sua presença fortaleceu a nossa fé e transmitiu uma poderosa mensagem de fé, esperança, compaixão e unidade, enfatizando que o verdadeiro tesouro de uma nação é o seu povo e apelando ao desenvolvimento centrado nas pessoas como base do nosso progresso. Durante essa visita memorável, o Papa deixou-nos uma mensagem clara e forte: cuidar com profundidade do nosso povo, dos jovens e dos idosos, colocando sempre as vidas humanas em primeiro lugar, principalmente em tempos desafiantes. Adicionalmente, a simplicidade e o olhar preferencial de Sua Santidade para os que mais necessitam, bem como o seu espírito de serviço e os ensinamentos contidos em diversas encíclicas, entre os quais se destacam Fratelli Tutti, que promove a fraternidade e a solidariedade entre os povos, Lumen Fidei, que ressalta a importância da fé como luz orientadora na nossa existência, Dilexit Nos, que reflete sobre o amor incondicional e compassivo, e Laudato Si, que enfatiza a responsabilidade de cuidar do nosso ambiente, continuam a inspirar-nos a lutar por um país mais justo, humano e sustentável, transformada pela fé que nos une enquanto sociedade. Estendemos as nossas mais sinceras condolências à família da Companhia de Jesus em todo o mundo, principalmente em Timor-Leste, pela perda de um irmão na fé, uma figura marcante de liderança espiritual e de amizade com Jesus. O Papa Francisco exemplificou o espírito jesuíta, sendo um verdadeiro peregrino na terra, cuja vida é um testemunho de devoção e compromisso com o serviço à humanidade. Como afirmou o presidente do Partido da Libertação Popular, o general Tauro Matanrua, o falecimento de Sua Santidade representa uma grande perda para os católicos e para os fiéis na terra, para todos aqueles que viram no Papa um exemplo de humildade, compaixão e cura. O general Tauro Matanrua também destacou que o legado do Papa Francisco permanece nos nossos corações, os corações dos fiéis, na memória da humanidade e nos gestos concretos de solidariedade e justiça que inspiram as nossas ações. Ao refletirmos sobre a extraordinária vida e o legado de Sua Santidade, o Papa Francisco, comprometemo-nos a continuar a sua missão,
esforçando-nos por incorporar os valores que ele defendeu: compaixão, humildade e uma busca incansável pela paz e a sustentar os princípios que nos unem enquanto comunidade global. Aos fiéis católicos em Timor-Leste e a todos os que, pelo mundo, se inspiram nos seus ensinamentos, expressamos as nossas mais profundas condolências. Que possam encontrar conforto no legado duradouro da sua vida e ensinamentos e que a sua alma descanse em paz eterna, enquanto o seu espírito continue a guiar-nos na jornada partilhada para um mundo mais justo e compassivo. Tenha dito. Obrigada. Muito obrigada. De seguida, dou imediatamente a leitura do voto de pesar já aprovado à senhora secretária. Faz favor. Obrigada, senhora Presidente. De pesar pelo falecimento do Papa Francisco. O povo de Timor-Leste recebeu, no passado dia 21, com profunda tristeza e pesar a notícia do falecimento da Sua Santidade, o Papa Francisco. Enquanto nação predominantemente católica, onde a fé representa não apenas uma crença religiosa, mas um elemento fundamental da nossa identidade e resistência histórica, todos, independentemente da religião professada, sentem esta perda como sua. O Papa Francisco deixou uma marca eterna na nossa nação, através da sua presença, da sua simplicidade, do seu abraço ao nosso povo. A sua visita em setembro de 2024 permanecerá gravada na nossa história como um dos maiores momentos de graça e alegria nacional, quando multidões se reuniram para receber aquele que apresentava não apenas liderança da Igreja Católica, mas também valores perfeitamente alinhados com a nossa própria cultura, humildade, coragem, compaixão e solidariedade para com os fracos e oprimidos. Como o primeiro Papa do Hemisfério Sul, Sua Santidade o Papa Francisco compreendeu como poucos as realidades das nações em desenvolvimento, o seu compromisso com a justiça social, o cuidado com a casa comum, expressa na encíclica Laudato Si a sua defesa incansável dos imigrantes e dos mais vulneráveis, e as suas sábias palavras entoaram de maneira especial entre nós, nesta nação que conheceu o sofrimento, mas que também sabe o valor da esperança e da reconstrução. Na pessoa do Papa Francisco, todos encontramos um pastor que, mais do que pregar o Evangelho, vive-o através de gestos de proximidade e de misericórdia e, através da sua capacidade de diálogo, da sua abertura para reformar a Igreja, sem comprometer os princípios fundamentais da fé. Pelas suas palavras e pela sua ação, o Papa Francisco inspira-nos a procurar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, um mundo melhor. O seu pontificado foi marcado pelo chamamento à fraternidade humana, uma mensagem universal que transcendeu fronteiras e credos. Todos, essas palavras simples tornaram-se a marca de um papado que não conheceu muros, que não conheceu barreiras, mas que construiu pontes entre religiões, culturas e povos.
Não foi por acaso que líderes de outras confissões religiosas as consideravam um amigo e um irmão, irmãs, rabinos, líderes budistas e hindus viram no Santo Padre não apenas o sumo pontifício da Igreja Católica, mas um defensor incansável da dignidade humana, um construtor de paz. Em nome do povo Timor-Leste, o Parlamento Nacional expressa a nossa imensa gratidão pelo pontificado do Santo Padre, pelos seus 12 anos de serviço dedicado à Igreja e à humanidade, e elevamos as nossas orações pelo eterno descanso da sua alma, confiantes de que o seu legado continuará a guiar-nos no desenvolvimento da nossa nação. Que o exemplo de Jorge Mário Bergoglio, que escolheu o nome Francisco em homenagem ao santo dos pobres, continua a inspirar o nosso compromisso com a construção de um Timor-Leste mais justo e solidário, fiel aos valores do Evangelho que ele tanto amou e serviu. O povo timorense guardará para sempre a memória do Papa Francisco nos seus corações, e o Parlamento Nacional, reunido em sessão plenária, exprime o seu profundo pesar pelo falecimento do Santo Padre e em direção da Igreja Católica as suas mais sentidas condolências. Dili, 25 de abril de 2025. Obrigada, Presidente. Muitíssimo obrigada, Senhora Secretária. Convidamos agora Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Sr. Khairala Sana Guzmão, para tomar a palavra. Suas Excelências, Senhora Presidente do Parlamento Nacional, Vice-Presidentes do Parlamento Nacional, ilustres senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, ilustres convidados, representantes do corpo diplomático, povo de Timor-Leste. Nada deste mundo nos é indiferente. Nada deste mundo nos é indiferente. Escreveu assim Sua Santidade o Papa Francisco o mundo mais solidário e fraterno, onde todos somos verdadeiramente irmãos e amados, independentemente da nossa nacionalidade, cor, género, convicções políticas ou religiosas e ainda percursos de vida, onde todos somos acolhidos para a redenção e onde todos temos um lugar nesta família humana a que a Igreja Católica chama Filhos de Deus. O Santo Padre teve a simplicidade de acolher nas suas preces e reflexões todos os seres humanos e todos os bens e elementos naturais para o bem-estar das pessoas e do planeta. Mas o Santo Padre teve também a grandiosidade de com coragem e sabedoria, elevar o sentido da esperança na humanidade, de que é possível construir um mundo melhor, onde todos somos dignos de participar. Uma coisa é certa: ninguém, católicos ou não católicos, ficou indiferente à bondade do Papa Francisco.
Ninguém ficou indiferente ao seu legado de compaixão, de fé e liderança moral. Por isso, este momento é para todos nós um momento de luto e de dor, mas é também um momento para refletir sobre o impacto das palavras e da vida do Santo Padre, lembrando-o com ternura, como o próprio pediu, e dando sentido ao seu legado, através das nossas próprias ações e orações. É uma oportunidade para cada um de nós continuar o caminho iniciado pelo Santo Padre, pela busca incessante pela paz, justiça, tolerância e fraternidade de todos e para todos, tal como ensina o Evangelho e a vida e missão de Jesus Cristo. E comecei por mencionar o Laudato Si, não só pela sua abrangência e inovação, o que, aliás, marcou o pontificado de sua santidade, mas pela atualidade e urgência dos ensinamentos neste mundo conturbado e instável, tais como a necessidade de cuidar e respeitar o meio ambiente e as pessoas para um futuro mais próspero e sustentável, inspirando-nos a todos a cuidar da nossa casa comum. Mas também porque me parece uma obra de referência e inspiração para todos os políticos que, tal como nós, membros do Parlamento e do Governo, se comprometeram com políticas públicas mais eficazes, mais transparentes, mais contínuas e vocacionadas para o bem-estar do nosso povo, aplicando-se assim o conceito de ecologia integral à vida política. Quero ainda mencionar outro legado extraordinário do nosso querido Santo Padre, a Declaração da Fraternidade Humana, em coautoria com o grande imã de Alzazara Cairo, assinado em 2019, por ocasião da visita de Sua Santidade à Península Árabe, a qual salienta a importância de cooperação e diálogo entre religiões e culturas. Timor-Leste endossa a união e os valores de paz, também entre religiões, tão importantes para sanar a violência e a guerra que flagelam o mundo, e como tal, não posso deixar de lembrar o gesto magnífico deste Parlamento Nacional em adotar por unanimidade esta declaração, dando assim um exemplo ao mundo do compromisso timorense com a fraternidade e a paz. Que no próximo Dia Internacional da Fraternidade Humana, celebrado a 4 de fevereiro de cada ano, mas também em todos os dias da nossa vida, possamos ter presente nas nossas orações e ações esta necessidade de construção de um mundo mais harmonioso, mais justo e solidário, homenageando assim, em teoria e em prática, Sua Santidade o Papa Francisco. Suas Excelências, Senhoras e Senhores, povo de Timor-Leste, nesta sessão solene de homenagem à memória de Sua Santidade o Papa Francisco, quero novamente expressar as minhas mais sentidas condolências ao Colégio dos Cardeais,
à Igreja Católica e a todos os seus fiéis, bem como a todos os que, mesmo não sendo católicos, sentem esta perda imensa deste nosso avô querido que partiu para a sua vida eterna para descansar em paz. Acredito que nós, timorenses, de alguma forma, sentimos-nos reconfortados com a visita de Sua Santidade o Papa Francisco a Dili no passado mês de setembro. Foi uma grande alegria e uma grande inspiração para o nosso povo e muito particularmente para os nossos jovens. Acredito que a memória e os ensinamentos de Sua Santidade irão continuar a inspirar-nos felicidade e numa maravilhosa felicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo, tal como São Francisco de Assis e tal como o Papa Francisco tenho dito, e tal como o Papa Francisco tenho dito. Convidamos agora Sua Excelência, a Presidente do Parlamento Nacional, Senhora Maria Fernanda Lai, para tomar a palavra. Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, excelentíssimos Senhores Vices-Primeiro-Ministros e demais membros do 9º Governo Constitucional, distintos deputados, e temos no meio de nós a distinta deputada de Moçambique, que está em trabalho da Assembleia Parlamentar da CPLP conosco. Senhores Presidente, Senhor Presidente do Tribunal de Recurso, Senhor Procurador-Geral da República, senhores ex-titulares, autoridades militares, civis e religiosas, senhoras e senhores embaixadores, ilustres convidados, senhoras e Timor-Leste guarda na sua alma o abraço do Papa Francisco, o abraço que não foi apenas um gesto, mas uma bênção que para sempre ficará inscrita na nossa história e gravada na história de cada um aqui presente que teve a honra e a oportunidade de a sentir. Quão maravilhoso é que aqui em Timor-Leste haja tantas crianças. Sois um país jovem e podemos ver cada recanto da vossa terra repleta de vida. Estas palavras proferidas pelo Santo Padre em setembro passado, quando a nossa terra se cobriu de luz e esperança para o receber, ainda hoje estão presentes em nós. A visita do Papa Francisco não foi apenas um evento, foi um momento de construção de identidade como nação, quando centenas de milhares de timorenses se reuniram em Tacitolo com o civismo e o exemplar comportamento que demonstramos. Estávamos a afirmar quem somos como povo, o que queremos enquanto nação. E neste momento é importante reconhecer que a fé católica em Timor-Leste não é apenas uma religião, é a casa Deus que nos acolheu nos tempos mais sombrios. Foi a voz que nunca se calou quando tentaram silenciar-nos, e foi a esperança que permaneceu viva quando tudo parecia perdido. O Papa Francisco sentiu a alma de Timor, compreendeu o nosso passado e sonhou com o nosso destino. Ele viu na nossa juventude a promessa de um futuro luminoso e disse: uma cidade que ensina essas crianças a sorrir é uma cidade com futuro, mas também
nos lembramos para cuidarmos dos nossos anciãos, que são a memória desta terra. A sua mensagem era clara para todos: a verdadeira liberdade pela qual tantos timorenses deram a vida implica respeito pelos outros. Vocês, nestas tradições, reconhecidos como o povo que sorri, que nunca perde a esperança. E no final da sua estadia entre nós, o Papa expressou gratidão pelo nosso carinho. Hoje, neste dia de saudade, somos nós, timorenses, que expressamos a nossa gratidão pelo seu exemplo, pelo seu testemunho e pelo seu legado. Que a memória do Papa Francisco continue a inspirar-nos. Timor-Leste, que as suas palavras continuem a guiar-nos na construção de uma sociedade onde todos possam encontrar o seu lugar e serem felizes. Muitíssimo obrigado. Damos assim por concluída a sessão solene de homenagem à memória de Sua Santidade, o Papa Francisco. Muito obrigada. Declaro encerrado a sessão plenária de hoje. Muitíssimo obrigado pela presença de todos.